Muito boa noite, seja bem-vindo ao Entre Linhas. Antes do assunto, né, já previamente disposto, é um prazer em recebê-la aqui. Seja bem-vindo. Boa noite, obrigada. O prazer, na verdade, é meu, principalmente para tratar desse tema, que é um tema que, particularmente, eu acho muito relevante, mas mais do que só relevante, ele vai impactar a vida de todas as pessoas e ainda não é de conhecimento público de verdade, né? É algo que a gente acaba, né, percebendo nas rodas de conversa, que quando se fala em LGPD, que seria a sigla da Lei Geral de Proteção de Dados, isso soa como algo enigmático, algo que, né, está muito longe da nossa realidade, quando, né, de fato, ele vai impactar a nossa realidade. Cada um de nós vai sofrer isso, sendo um empresário, sendo um consumidor, sendo muitas vezes um aluno de uma instituição, né? Todos nós vamos sofrer isso em algum momento, até porque quando se fala, por exemplo, de relação de consumo, todos nós somos consumidores em alguma esfera. Então, todos terão, de alguma forma, algum impacto com a LGPD. E eu agradeço de novo a oportunidade, eu estava querendo muito falar sobre esse tema já há algum tempo. Olha só que interessante, eu estava querendo já de muito tempo falar desse assunto, porque ela tem domínio, ela tem conhecimento de causa. Mas antes do domínio e conhecimento de causa, eu quero dizer que dia desses eu comentava, aliás, eu tenho esse hábito de fazer esta relação, né, esse parâmetro que a minha profissão me permite, né, conversar, entrevistar, conhecer pessoas e ainda bem agora de gerações diferenciadas. Isso é muito importante. Sinal que estou ficando velho? Sim, que bom que já estou envelhecendo. E aí o que eu estava... Mas esse Cândido aí, Ana Carolina, é conhecido? Não, é a neta da Dorinha, é a neta do meu amigo, agora já não está entre nós, já partiu desta para melhor, tenho certeza, o ex-vereador Joãozinho Cândido. Está aqui a neta da Dorinha e do Joãozinho, advogada, né, com conhecimento de causa. É muito bacana, é muito bonito a gente poder conversar. Olha, uma terceira geração da Dorinha, a terceira geração do Joãozinho, e nós estamos aqui entrevistando. Conheço muito a tua vovó e conheci muito o teu vovô. É um prazer em receber. É algo a mais para a nossa conversa. Legal, parabéns. E, na verdade, assim, é curioso tratar disso, porque, como até comentei antes, a minha família toda vem de empresários. Isso. E nós já temos, né, aí algumas gerações e muitos estabelecimentos na família. Eu, na verdade, sou a primeira advogada. Meu irmão é advogado, mas ele não é tão atuante em escritório. Ah, não é atuante? E, para mim, esses temas de relevância empresarial, de relevância realmente para o empreendedor, para o empresário, eles sempre tiveram um quê a mais, um brilho nos olhos, né? Então, a LGPD, por exemplo, é um tema que, quando eu trato, ele não é só para fins de profissão, para fins de levar o conhecimento. Ele é algo que me evoca realmente da família, algo de histórico, né? Uhum. É algo que, quando eu penso que pode contribuir para outras pessoas que estão em condições similares aos meus familiares que têm empresas, isso também me engrandece um pouco. Com certeza. E ela falou, a advogada Ana Carolina falou em brilho nos olhos. E vocês viram aí na televisão como os olhos da advogada Ana Carolina, jovem advogada, brilha. E ela disse, eu adoro, eu tenho domínio, eu gosto de falar disso, tá certo? E é muito bom. Então nós vamos tirar o melhor proveito possível dessa boa vontade da advogada em falar dessa novidade no Brasil. Fora do Brasil, já não é novidade, já existe há um bom tempo. Lei de proteção de dados pessoais. A citação já é sugestiva. Proteção de dados pessoais. Onde é que isso vai? Essa lei já disse, está em vigor desde setembro. Desde setembro. Agora, só que em agosto já teremos aí algumas ações diferenciadas em relação desse fator da lei estar em vigor. Mas o que vai nos impactar essa lei de proteção de dados pessoais? Vamos no trivial, né? Vamos partir do princípio, doutora. Onde é que nos vai impactar isso? Então, na verdade, assim, quando a gente fala de dados pessoais, já começa por aí a questão. O que é dado pessoal? Para muitas pessoas, o nome, o CPF, o RG é dado pessoal e o restante já não é. Mas quando a gente fala de dados pessoais, dentro da LGPD, nós falamos de dados que tornam as pessoas identificadas ou identificáveis, ou seja, um conjunto de dados que me permite saber de quem eu estou falando. Então, vou dar um exemplo aqui, né? Sim. Falo do Elias, apresentador de TV, que está na cidade, né, localizada em Araranguá,
e tem um programa às segundas-feiras à noite. Eu não disse o seu sobrenome, nem o seu CPF, nem o seu endereço. Mas é possível te identificar. Com certeza. Isso é dado pessoal quando está em um conjunto de informações que torna a pessoa identificável. Então, quando a gente fala de dados pessoais, primeiro tem que se abrir o leque de compreensão do que eles são. E segundo, compreender que o proprietário, o dono desses dados pessoais é o titular, é a pessoa natural. Sou eu, Ana Carolina, é a pessoa que está em casa sobre os seus próprios dados, o João sobre o João, o Pedro sobre o Pedro, cada um tem o seu próprio dado pessoal e ele nos identifica enquanto seres humanos. Então, o que acontece? Esses dados são propriedades nossas, tanto quanto nossos corpos. Então, quando a gente fala de conceder esses dados para outras pessoas, seja para uma empresa, para um site de compras, para uma instituição de ensino, para um ente da administração pública, para quem for, nós estamos concedendo isso como exatamente concessão, ou seja, ainda é meu. Se eu não quiser mais que faça uso, não fará mais uso. Se eu não der meu consentimento para fazer uso para outra finalidade, ou eu quiser que você retifique, ou eu quiser que você retire, você precisa fazer. Isso impacta na vida das pessoas, porque o que acontece? Muita gente acaba fornecendo esses dados, às vezes, um pouco de forma leviana. Eu vou lá, eu faço um cadastro, eu abro um crediário, eu informo os meus dados dentro de um site para receber anúncios, para receber promoções, e não me atenho ao que está sendo feito com esses dados. Vou dar um exemplo de consumidor, Eu vou lá e faço uma compra nas lojas Y, não vou dar nome aqui para não dar publicidade. Na loja da Dorinha. Tem que ser uma loja online, nesse caso. Vou dar um exemplo aí, uma Americanas, uma Magazine Luiza da vida. Online. Fiz uma compra nessa loja e fui lá, aceitei receber, por exemplo, anúncios no meu e-mail sobre os produtos relacionados a sapatos. E lá está escrito especificamente sapatos. Eu não posso passar a receber anúncios sobre perfumes, por exemplo. Sim. Eu tenho que receber exclusivamente sobre sapatos. E por a gente eu digo nós, enquanto pessoas que não estão ativamente buscando os seus direitos, às vezes fazemos algumas concessões de informações e de dados e não nos ativemos ao que está sendo feito com eles no sentido de para quem está sendo passado. Já aconteceu até comigo de receber ligação de telemarketing de uma empresa com quem eu não tenho relacionamento nenhum, eu nunca forneci os meus dados e de repente essa pessoa sabe o meu telefone, sabe o meu nome, sabe que eu não sou cliente dela e me oferece um produto. Significa que ela obteve os meus dados por meio de outrem para quem eu entreguei. Então, esses dados podem ter sido entregues talvez por uma venda, talvez por uma concessão, por um desvio, talvez até mesmo por uma falha de segurança de quem recebeu os meus dados. Então, por que essa preocupação hoje com isso? Na Europa, começou um movimento sobre a atenção para a monetização dos dados, vender os dados dos clientes, vender lista, vender telefones, vender e-mails, vender endereços, inclusive físicos, para outras empresas que fariam anúncios, que enviariam ofertas e tudo mais. E isso acabou virando um mercado gigantesco que nós não conhecemos, digo pessoas comuns não conhecemos, mas eles movem quantidades imensas de dinheiro. Então, o que acontece? Criou-se uma necessidade de coibir que isso virasse realmente uma vantagem para alguém ganhar dinheiro sobre as pessoas, sobre os dados das pessoas, enquanto as pessoas muitas vezes se tornam, inclusive, vítimas do inconveniente de receber excessivas ligações, de receber excessivas mensagens, excessivos e-mails. E isso é algo que vai muito além também, quando a gente pensa, por exemplo, no controle de dados dentro de uma empresa, por exemplo, em relação ao seu próprio empregado. Nós temos dentro dos dados pessoais uma esfera muito limitada de dados que tem ainda mais atenção, que são os dados sensíveis. Dados sobre saúde, sobre raça, etnia, tudo que puder ser discriminante. Dentro de empresas, esse controle de dados tem que ser ainda mais intenso. Mais intenso ainda. A Jucineia Cândido está aqui, tema muito importante, esse esclarecimento para toda a sociedade. Parabéns, doutora Ana Carolina. E botou um coraçãozinho para ti. Larissa Zeferino Jordão, parabéns, doutora, ótimo tema. E é mesmo, né? E como disse a doutora, nós não temos ainda, ela tem, mas nós na coletividade em geral, maioria absoluta, não temos sequer conhecimento desta ação. Tenho certeza que muitos que estão aí acompanhando não sabiam que nós temos já uma lei em vigor que trata da proteção dos dados das pessoas, tá certo? Isso é muito importante. Realmente, Larissa já foi,
Fernando Ribeiro Pereira mandando uns parabéns. Cida Ricardo, da mesma forma, dizendo, Ana, maravilhosa. Obrigada. Ana, maravilhosa. A Cristiane Costa, boa noite, Elias. Manda um forte abraço para a doutora Ana Carolina, uma excelente profissional e um ser humano extraordinário. Trabalhamos juntas na Prefeitura de Araranguá. Ela na Procuradoria e eu no RH. Um beijo para ti, ela está mandando. Ai, obrigada, Cris. Legal, né? É muito bom isso. Tá bom. Mas a lei já existe, está em vigor em setembro. A doutora Ana já deu, né, um ampassã com consistência para termos um conhecimento já de causa sobre o assunto. Mas, além da questão em vigor, além da questão do Dia Internacional na quinta-feira passada, doutora Ana Carolina, em agosto temos novidades importantes. E aí que entra a questão do início do ano e a questão também que eu fiz lá no início do questionamento. O que vai nos impactar? Tem algo a mais aí, né, doutora? Tem. Na verdade, assim, quando a LGPD entrou em vigor, a lei em si é de 2019. Ela foi oriunda do Marco Civil da Internet, depois ela veio em 2019. E, em razão da pandemia e diversas outras questões, ela foi sendo postergada. Vamos, né, adiar um pouquinho mais, porque ela vai impactar todas as empresas e ninguém sabia exatamente como se preparar para isso. Só que dentro da própria LGPD ela trouxe 3 prazos, 2 deles já estão atualmente ativos, mas o principal é sobre as sanções administrativas. As sanções administrativas começam a realmente ter a sua vigência a partir de 1º de agosto desse ano. Sanções. Sanções, são. Um detalhe importante. Punições, exatamente. O que acontece? Para regular esse tema, que é tão novo no Brasil, apesar da gente já ter, né, o marco regulatório lá da Europa, que foi o Regulamento Geral de Proteção de Dados Pessoais, que é o princípio para quase todos os países, nós não temos hoje uma agência reguladora, nós não temos uma autarquia ou algum, né, órgão realmente da administração pública que faz isso antes da LGPD. Com a LGPD foi criada a ANPD, que é uma espécie de Anvisa, mas ainda não é tanto quanto uma Anvisa. Uhum. Então, o que acontece? Com a ANPD, que é a Agência Nacional de Proteção de Dados, que foi criada recentemente, ainda está vinculada à Presidência da República, mas eventualmente ela vai acabar ganhando a sua autonomia e talvez sendo transformada em uma autarquia federal. Nós tivemos várias regulamentações necessárias e também as punições equivalentes. Então, nós temos punições dentro da LGPD que são de multas, que podem ser de 2% do faturamento da empresa e até 50 milhões. Nós temos advertências, nós temos suspensões dos usos de banco de dados, tem várias punições. Só que essas punições atualmente não podem ainda ser empregadas porque a LGPD previu que seria a partir de agosto de 2021. Então, o que acontece? Hoje ainda é algo meio flexível, as empresas ainda estão agindo, né, conforme agiam até então, sim. E ninguém está punindo elas. Mas a partir de agosto, isso não vai ser mais uma opção. Sem exceção, doutora? A princípio, sem exceção. Sem exceção. O que aconteceu? No dia 28, que foi o Dia Internacional da Proteção de Dados, foi publicada uma portaria, né, da ANPD no sentido de fazer uma agenda de quando seriam, então, regulamentados item a item conforme as fases. A primeira fase 1 ano, a segunda fase 1 ano e meio, a terceira fase 2 anos. Logo na primeira fase, foi estipulado que vai ter uma regulamentação específica para microempresas, empresas de pequeno porte e startups. Só que qual que é o problema? Ainda não temos. E até agosto, se não surgir, essas empresas de pequeno porte terão que se adequar às regras geral, que seriam para, inclusive, as de grande porte. Ou seja, vão ter que possuir um encarregado, que é a pessoa que liga a ANPD à empresa e presta essas informações e faz o controle do tratamento de dados e implanta sistemas de segurança de dados. E assim, claro, são questões onerosas para empresas. Então, oneroso, porém necessário, né, necessário, doutora? Muito necessário, porque hoje muitas ações que as empresas tomam é justamente pela ausência das condições de entregar um tratamento adequado dos dados. Gersi Pereira Teixeira. Parabéns, Ana Carolina. Vou repassando os beijos da Gersi para ti. Cida Ricardo, sou fã, coraçãozinho. Doraci Pereira Cândido, parabéns à minha neta. A família está em peso aí. Apareceu, deu o ar da graça, Doraci. Doraci Pereira Cândido, parabéns, minha neta, doutora Ana Carolina, excelente profissional, muito orgulho. É verdade, falamos de ti agora há pouco, do Joãozinho, para matar a saudade, né? O Paulo Ricardo botou aqui um inglês aqui, deixa eu ver. Happy birthday. Olha, não é meu aniversário, mas eu aceito.
Tudo bem, o meu inglês precisa de qualificação. Mas ele encheu de... Paulo Ricardo, aí, beautiful. Tá, tô te mandando também, te chamando de maravilhosa. Beautiful. Fernando Ribeiro Pereira, um poço de conhecimento. Tá com um monte de fã, cara. Tá com um monte de fã, menina. Né? Aí a Jéssica me deu uma boa noite. Boa noite para mim. Sobrou uma boa noite, ainda bem. Eric Baldin, tema muito relevante para o consumidor e para o empresariado. É relevante, mas excelente condução, doutora Ana. Não, é relevante, mas aí vocês precisam ir ao encontro disso, né, Ana? Porque é uma novidade. Eu observo que tem muita gente que não tem conhecimento de causa sobre isso. Empresas, inclusive, de todos os portos. Todos os portos. Na verdade, assim, a preocupação que todos deveriam ter nesse primeiro momento é identificar suas próprias falhas. Porque todas as empresas possuem uma considerável gama de falhas na segurança, né, do controle de dados. Porque o tratamento dos dados, ele vai desde o momento que eu coleto os dados, que a pessoa me passou as informações, até o momento em que eu faço realmente essa manipulação deles. Ou seja, que eu vou lá e, enfim, utilizo para fazer meu cadastro, que eu vou lá e utilizo para rever um crédito, para fazer um relatório, para fazer qualquer documentação, no momento que eu transfiro ele para outro setor, que eu puxo ele de volta para mim, que eu, né, faço o controle com o operador, porque aqui nós temos 3 pessoas que são, né, quem efetivamente tem que fazer esse controle da segurança. O primeiro é o controlador, que é o empresário, que é aquele que recebeu a informação. Eu sou o dono da empresa e me foi confiada essas informações pelo meu cliente. Ele me deu essas informações em confiança porque ele precisava de algum serviço ou de alguma coisa que eu, enfim, iria prestar a ele, uma contraprestação, e ele me conferiu esses dados. Segundo é o operador, que é a pessoa que efetivamente está na atividade, que é quem faz o cadastro, quem pega a informação, quem anota, quem faz isso. Às vezes o controlador e o operador são a mesma pessoa, mas a maioria das vezes nós temos um intermediário, né? Doutora Ana, claro, a lei já existe, tem dia internacional, agosto teremos sanções, tá, mas isso chega ao conhecimento dos interessados de que forma? Existem ações que vêm de cima para baixo, os interessados devem ir ao encontro, como é que funciona essa relação? Então, dentro dessa portaria que nós tivemos na última quinta-feira, há uma agenda, né, que prevê diversas ações da ANPD. Uma dessas ações é justamente levar a conhecimento público o que significa essa lei, o que ela impacta e o que eles irão exigir a partir de agora, porque são muitas exigências. Na verdade, assim, falando em exigências, são várias, mas isso vai depender de quanta informação eu coleto, quanta informação eu preciso e quem é que tem acesso. Quanto, né, menos pessoas tiverem acesso às informações que eu coletei, mais fácil de manter o controle sobre elas. Então, isso também vai facilitar para o empresário que, às vezes, não tem muitos funcionários ou que só ele que manipula aquelas informações, conseguir garantir um pouco mais de segurança para o seu cliente, para o titular do próprio dado. Mas hoje, né, acaba sendo uma exigência das pessoas buscarem realmente essa informação. E essa informação ela ainda está muito disseminada em vários diplomas, em vários locais. Então, a maioria dos casos, quem vai realmente poder passar uma informação mais precisa é um advogado. Então, hoje ainda é algo assim que, talvez para quem não é propriamente um advogado ou não é um conhecedor de onde estão publicadas as leis, as portarias, não tem acesso regular a esse tipo de informação, talvez seja um pouco complicado realmente, né, tomar conhecimento. Mas, na dúvida, sempre consulte um advogado, de qualquer forma, e também pode se ler a lei, mas é aquela coisa, né? A lei tem os seus termos jurídicos. É bom ter o acompanhamento de um advogado. Assim, é uma coisa que exige bastante. Providencial e importante. 8h29, o assunto é de hora, é procedente, é consistente e tudo mais. Mas o tempo urge, somos escravos do relógio e não tem jeito. Lá no início da conversa, ela disse, não, meia hora nós tiramos letra. E tira mesmo. Porque ela tem domínio, ela tem conhecimento de causa, experiência, know-how, então meia hora passa que é uma bala. Passa que a gente praticamente nem vê. Mas, de qualquer forma, muito obrigado pelos esclarecimentos. Foi praticamente um pontapé inicial. E a partir da importância desta lei que já está em vigor desde setembro, com sanções a partir de agosto, será também providencial da nossa parte, através do nosso jornalismo, darmos prosseguimento, né, através de reportagens, outras entrevistas, para que os interessados, ou seja, todos nós, possamos ter mais acesso e conhecimento sobre essa lei muito importante de proteção geral de dados pessoais.
lei, existe, já está em vigor, sanções a partir de agosto. Doutora Ana Carolina Cândido Ricardo, foi um prazer em recebê-la. Manda um abraço lá para a tua família, todos conhecidos com certeza. Foi muito bom conversar contigo, volte sempre. Muito obrigada. Boa noite a todos. E, enfim, foi uma honra. Gostou? Foi uma honra. Então, se agora já gostou, aprendeu o caminho, volte quantas vezes entender que deva, tá certo, Ana? Tá certo, então. Um abraço para ti. Muito obrigado mesmo. Muito obrigado pelo carinho da audiência, Tayana. Obrigado pelo carinho da audiência. Tem estreia. O professor Tainha já está ali ansioso, nervoso. Não sei se ele está passando álcool em gel ou é a ansiedade da estreia. TV Sul Esporte. O estúdio está bonito de montão, né, Ana? Está bonito. Tá bonito. Estreia. Tenho certeza que é sucesso garantido. Professor Tainha dispensa apresentações. Um abraço, Tainha. Sucesso no teu programa, tá certo? Estou contigo e torço por você. E fiquem ligadinhos no TV Sul Esporte com o professor Tainha nessa noite de estreias aqui na TV Sul. E eu volto amanhã cedinho, 7 horas, no Sul Notícias. Um abraço e até lá.